Olá, boa noite a todos. Boa noite, Miriam. Prazer em receber você aqui no podcast. Ser, sentir, envolver e reconectar. A gente vai falar alguns assuntos aqui importantes para todos. Falar um pouco da minha vivência, da minha história de vida e algumas terapias integrativas. Então, eu sou Eduardo Maia, tenho 49 anos, sou paraense, natural do coração da Amazônia. Sou formado em Relações Públicas, Processos Gerenciais e um MBA em Marketing. Eu iniciei minha carreira no meio corporativo, na comunicação e nas relações humanas. Comecei a observar que tinha um propósito maior para poder contribuir com todo esse processo que hoje em dia eu me encontro. E fui buscar as terapias integrativas como meio de cura e transformação na minha vida pessoal. Dentro desse processo, conheci pessoas maravilhosas que me auxiliam, que estão comigo até hoje na minha caminhada. E meu propósito de vida é transformar a vida de milhares de pessoas com seus bloqueios emocionais, traumas, e que é possível sair desse espaço que limita a pessoa, o ser, né, o ser humano, com autoconsciência e para um campo de infinitas possibilidades, um campo novo. Agregando a comunicação, o empreendedorismo, nas relações humanas, o domínio emocional e saber conhecer suas próprias emoções e como lidar com elas. E aí foi aí que eu conheci a Miriam Baraldi, advogada, psicanalista, consteladora familiar. Conheci ela através de um grupo de mídias sociais que eu faço parte, Constelação Familiar. E aí, Miriam, me fala um pouco de você, do seu trabalho. Quando você conta um pouquinho de você, né? Quando conta da sua história, eu lembro um pouco da minha trajetória. Né? Eu me formei em Direito há mais de 32 anos, né? Mas eu sempre gostei muito da área de saúde, da área de cuidar de pessoas, tanto é que eu ia fazer medicina, odontologia, né? Todas aquelas áreas biológicas. E quando eu me formei no Direito, eu comecei a buscar alguma coisa que eu pudesse pelo menos mexer com a área de energias, né? De cuidar um pouquinho das pessoas, de me cuidar. E aí eu fui para o Reiki, né? E do Reiki aí eu fui para os florais. E aí fui estudar PNL. E fui trabalhando com integração crânio-sacral, fui trabalhando com as terapias energéticas, né? Então, reflexologia, e assim vai. Tem muita coisa que eu já fiz, cromoterapia. E dentro do campo do direito, começou a surgir muito as questões de mediação, que tem uma legislação que vem lá dos Estados Unidos, que vem da África, que vem de vários países lá de fora. E a gente começou a sentir que a mediação fazia parte desse processo de comunicar, de fazer com que as partes que brigam, que discutem, elas pudessem se unir e encontrar uma solução. Então, eu comecei a procurar, eu quero ser mediadora, E, além de ser mediadora, eu fiz também a pós-graduação em dependência química pela Unifesp. Ok. Antes disso, eu já estava no campo das constelações familiares. E nesse processo de constelação familiar, eu falei assim, puxa vida, olha, constelação familiar tem tudo a ver com mediação, tem tudo a ver com a questão até de dependência química, porque você vai descobrindo que os vícios, eles estão entrelaçados no campo de desequilíbrio, principalmente do campo masculino, né? Então, a pessoa tem um problema com o pai, seja lá por conta da mãe, que tinha alguma dificuldade no casamento, seja por conta do filho, seja de que grau for, vai ter um problema, é mais certo que vai ter algum problema na área de dependência química. E aí, tudo isso, quando eu
enxerguei, posso juntar tudo, né? Entrou no baralho, né? Que eu sou taróloga também. Né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a aplicar as constelações familiares junto com a mediação. E aí, o que é constelação familiar? Constelação familiar, na minha visão, e como eu explico para as pessoas, todas as vezes que uma pessoa ou outras pessoas tenha conflitos internos e externos, porque eu posso ter conflitos internos que eu não gosto do modo como eu sou, eu não sei, eu não me encontro na vida, eu não sei o que eu vou fazer, eu me acho feio. Então, eu tenho várias questões internas, são conflitos internos. E eu tenho conflitos fora. Então, às vezes, eu posso ter um acidente de carro. Eu vou brigar lá com a pessoa com quem eu tive acidente. Mas, às vezes, aquela briga que eu estou causando, né, que eu estou aumentando, às vezes, que era só uma conversa, eu estou trazendo, às vezes, uma história que vem lá de casa. Né? Por quê? Porque alguém lá em casa falou alguma coisa que eu não gostei, e no momento que eu tenho o acidente, eu jogo tudo em cima daquela outra pessoa. É como se aquela pessoa fosse alguém que eu conheço há muito tempo e eu estou com raiva dela. E aí, se eu paro para pensar ou respirar, eu vou falar, nossa, por que eu falei tudo aquilo para aquela pessoa? Nem conheço aquela pessoa, como é que eu fui xingar daquele jeito? Né? E tá lá, né? Minhas dores, as dores inconscientes. E a constelação familiar, ela vai fazer o quê? Ela vai olhar para essas dores inconscientes e vai observar quais são os conflitos que estão acontecendo com aquela pessoa e colocar de uma forma que vai reequilibrar o sistema que nós falamos. Os sistemas, todos nós temos. Todos. Nós temos sistemas familiares, sistemas religiosos, sistemas do trabalho, sistemas pessoais, sistema de casamento, e vai embora, né? Nesses movimentos. E quando você veio me procurar, né? Foi dia 28, nós estávamos lembrando, dia 28 de fevereiro desse ano. Hoje é dia 28 de agosto. Deu 6 meses. E quando o Edu chamou, o Paulo Eduardo, né? Mas Eduardo, né? Mas Eduardo é o nome que a gente conhece e é o nome de coração, né? Porque a gente acaba se encantando pelo Eduardo. Quando você começa a conhecer, você vê, ele entrou na minha vida buscando, né? Você entrou na minha vida buscando terapia. Eu quero conhecer a terapia, eu quero conhecer como você trabalha. E eu fiquei amiga do Eduardo, né? Porque eu percebi que o Eduardo, além de ser o cliente, era um excelente, e é um excelente terapeuta, e é um excelente visionário, porque você não vê aquilo que está acontecendo só aqui na frente, só no momento, você está vendo lá na frente. E isso, para quando você vai atender alguém, é a chave. Porque a pessoa que vem fazer um atendimento, ela não está se enxergando. Ela não enxerga futuro, ela não enxerga nada. Ela está parada. Então, quando ela encontra um terapeuta que consegue enxergar possibilidades que ela tem, que é o visionário, ela se enxerga com um novo caminho, ela se enxerga com novas possibilidades, e aí ela começa a se reconectar com as partes que se perderam. Porque todas as vezes que nós temos dores, nós temos partes que se perderam durante o caminho. E muitas vezes a gente nem sabe, né, que partes que foram perdidas. Porque, na verdade, né, Miriam, é muito bom escutar isso de você, agradeço. As partes que a gente perdeu são partes que às vezes nem são nossas e que a gente trouxe do ambiente familiar, né, de outras pessoas que conviveram com a gente, ou que a gente tomou aquilo como base que aquela história era nossa, e não era. Então, assim, do modo geral, o próprio ser está perdido em todas essas partes que contribuem como se fosse uma sociedade.
né? E aí a pessoa não sabe que caminho seguir. Então, como ela não tem a consciência, e naquele momento ela não vai ter realmente a consciência, porque ela só olha num ponto cego, um ponto certo, numa direção, então ela acha que ela já está, na verdade, no piloto automático. E aí ela estando no piloto automático, ela vai fazendo, a vida dela vai se movimentando, mas com todas as dores, com todas as dificuldades, com todos os traumas que cada um tem. Mas aí como é que a gente pode olhar isso de uma forma diferente? E como a terapia, a constelação, você lidar com o domínio emocional pode contribuir para uma qualidade de vida melhor. Primeiramente com você, que isso é imprescindível. Você tem que primeiro aceitar e procurar a ajuda que realmente você precisa e você está disposto a fazer a transformação e a modificação, que foi isso que aconteceu comigo. Para depois, isso daqui reverberar com relação às outras pessoas que estão ao nosso lado. Pode ser uma mãe, um pai, um ambiente familiar, ou um namorado, uma namorada, ou até se você for solteiro ou não tiver ninguém, um familiar, com relação à sociedade e os demais no ambiente de trabalho. Então, foi muito bom colocado quando você falou, né, do ambiente, no trânsito, no carro, que a pessoa não sabe lidar com as dificuldades, os anseios, os problemas, e aí, às vezes, faz alguma loucura, né, a gente vê quantas milhares de pessoas aí sofrem algum tipo de dano no trânsito por conta que a pessoa não sabe lidar com o ser emocional dela. Né? Sim. E veja que interessante, né? Quando você traz... quando a pessoa ela vai procurar, por exemplo, uma constelação familiar e ela tem um tema, né? Vamos dar aí um tema, sei lá, eu tenho um problema de relacionamento. Tem várias pessoas que me procuram assim, eu tenho problema de relacionamento porque eu começo um relacionamento, fica tudo maravilhoso e, de repente, passa 2, 3 meses, acabou. E assim vai. 1, 2, 3, não aguento mais. Eu estou tentando e não consigo fazer com que meu relacionamento dê certo. E aí, o que a gente vai fazer com um caso assim? Falar para a pessoa, olha, vamos olhar, vamos observar. O que é que você está fazendo? Ou como é que você está agindo? O que é que está acontecendo? Ou aonde você traz isso? Porque todos nós carregamos histórias que não são só nossas. São histórias que vêm de lá de trás. E às vezes não é só de pai e mãe. Porque muita gente fica estudando pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. E às vezes não é. Às vezes está lá, na avó, na bisavó, no bisavô, no tataravô. Eu já tive casos que a gente fez uma constelação familiar e a pessoa veio para ela, né, reclamando que ela não se sentia bem-vinda nos lugares. E que ela sentia que todas as pessoas que estavam utilizando da amizade dela era como se quisessem tirar um proveito. E que ela não se sentia vista, que ela chegava nos lugares e ela não se sentia vista. Tá bom. Fomos fazer a constelação familiar nesse caso. E foi lá atrás, caindo numa... Sei lá como é que vamos dizer que é isso. Essa pessoa era irmã de uma bisavó, de uma tataravó. Era uma época que os pais entregavam a filha para as igrejas, para ser freira. E quando entregavam as filhas para ser freira, eles entregavam com um dote, com um dinheiro. Porque era como se aquela filha fosse salvar aquela família. Né? O que acontece? Aquele dinheiro que foi entregue e aquela pessoa que foi entregue para a igreja de uma forma que ela ela se sentia não vista, refletia nessa outra pessoa que não se sentia vista.
nos dias atuais. E isso é energético. Isso fica fazendo parte de um campo que a gente fala que é um campo morfogenético. É um campo pesquisado na área de biologia, que entrou no campo da psicologia e que está em todos os meios onde nós vivemos, onde nós trabalhamos. É aquela história quando alguém fala, olha, entrei na casa de uma pessoa e senti tal coisa. Esse sentir é esse campo morfogenético, que ele capta tudo o que acontece dentro das pessoas e fica lá, fica marcado. Então, uma pessoa que venha procurar, por exemplo, meu relacionamento não está dando certo. Ok, vamos olhar. Muitas vezes nós vamos encontrar mulheres na família que tiveram abandonos, homens que foram para a guerra e morreram, mulheres que às vezes separavam porque tinha alguma violência, alguma coisa, mas não se separava de papel. Então, cada um passava para um lugar e aquela mulher continuava no papel porque a sociedade não autorizava. Mas a vontade dela era qual? Ficar sozinha. Então, aquela mulher que vem procurar porque não consegue manter um relacionamento, ela está ligada nesse campo morfogenético que não autorizava que uma mulher tivesse um relacionamento saudável. Por quê? Porque nenhuma mulher teve, como é que ela podia ter? E aí passa depois a constelação e a pessoa fala assim, nossa, que estranho, olha o que aconteceu. Saí, fui numa reunião e encontrei uma pessoa. A pessoa está querendo sair comigo. Sai ou não sai? Sai, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Mas são os movimentos que vão acontecendo. Agora, você falou uma coisa importante, Eduardo. A pessoa só vai conseguir ter uma resposta, ter um movimento dentro da terapia dela e uma resposta final, como a solução que ela procurava, se ela quer realmente participar disso. Porque toda terapia, ela é uma experiência de vida. E é aquele momento que eu dou autorização para que alguém como um facilitador venha e comece a me mostrar ferramentas, me mostre um caminho, me mostre uma nova forma de olhar. E aí eu vou começar a andar nesse caminho. A obra é do cliente. O facilitador, ele foi só mostrar, mas o cliente só vai conseguir construir essa obra se ele quer. Se ele se entrega, principalmente se ele tiver paciência. Porque a paciência é a alma do negócio, né? Ninguém que veio para uma terapia, que ficou às vezes 10, 20, 30 anos com uma dificuldade, vai em uma semana melhorar. Sim. E a gente encontra muitas pessoas que vêm para uma terapia e falam, vou fazer essa terapia com você. Quanto tempo eu vou melhorar? Em quanto tempo eu vou melhorar? Em quanto tempo vai ter resposta? Não sei. Em constelação, a gente dá 2 anos. De cada tema, nós falamos, olha, durante 2 anos você vai ser trabalhado nesse tema. Se você vai melhorar em 2 dias, em 30 dias, em 6 meses ou em 2 anos, aí é uma questão sua, porque você vai ter que ter atitudes para fazer as suas transformações. Miriam, tem alguns pontos aí muito importantes que você colocou. Eu acho que a questão do movimento ele é bem importante se faz necessário. Porque, olha, da primeira vez que eu procurei você até hoje, foram 6 meses. Em 6 meses a minha vida transformou de uma tal maneira rapidamente. Agora você precisa passar por todo o processo, né? Eu acho que um outro ponto muito legal aí é a questão de uma ferida emocional, que é a rejeição, né? Então, a pessoa foi rejeitada, em algum momento até no ventre materno, não sabe da história porque, de repente, a mãe faleceu ou foi criado por uma tia, e aí a causa raiz ela se encontra lá. E a pessoa não sabe o motivo, não sabe o problema, ela não se aceita perante ela mesma, não aceita outros homens ou outras mulheres que chegam até você, e você vai levando uma vida sofrida,
de dor, de tristeza, de mágoa e às vezes até tentativa de suicídio, né? E o que é legal, assim, que eu acho que a maioria dos terapeutas, né, que trabalham com as emoções, com a mente, com o corpo, o espírito, domínio emocional, vieram também do Reiki. Eu também vim do Reiki, sou terapeuta floral. E a terapia floral ela ajuda muito essa questão do desequilíbrio dos padrões energéticos, né? Porque as flores também contribuem para trazer o equilíbrio da parte interna do seu ser para o externo. Então, como é que você vai reagir diante da dificuldade da vida, né? Então, assim, isso também contribui muito para relações humanas, a sua relação com as pessoas, a sua relação se você trabalha numa empresa ou numa empresa familiar. Então, isso é muito bacana de escutar. Você falou sobre o reiki, sobre as flores. As flores, elas são a alma, né? Então, quando nós trabalhamos com os florais, nós estamos trabalhando com a alma das plantas. A mesma coisa a aromaterapia. Nós vamos trabalhar com a essência dos óleos essenciais, com os aromas. E isso tudo são chaves para o ser humano como portas no inconsciente. E é por isso que tem pessoas que falam assim, mas aonde está a prova de que isso funciona? No momento que você faz os atendimentos, vai ter a prova, né? Porque a pessoa, ela se abre. Às vezes ela chega na terapia, ela está assim, fechada, com os braços, como se ela falasse assim, não chega perto de mim, né? Como se ela tivesse uma proteção, um escudo. Uma proteção, um escudo. Encapsulada. Aí você vai falando, você vai utilizando os florais, você usa os óleos essenciais, aí você usa de algumas palavras, né, que são específicas, que a gente utiliza na PNL, né? Nas constelações nós vamos usar os símbolos, né? Vai aparecer um cristal, vai aparecer um bonequinho, vai aparecer alguma coisa. E a pessoa, quando vai ver, em 10, 15 minutos, ela está com os braços soltos, ela já está falando da vida dela, já está comentando, quando vai ver, ela está chorando e contando toda a história dela. E aí, a gente vai falar assim, puxa vida, como que uma terapia que às vezes duraria 10 anos, em meia hora, eu estou conseguindo tirar coisas que uma pessoa às vezes ficou em tempos. Não estamos falando de terapias específicas, mas nós estamos falando de pessoas que às vezes aparecem que foram para vários tipos de terapias e ficaram lá, andando, não conseguem sair. E aí ela vai meia hora, de repente ela está soltando todas as dores dela. E aí nessas dores nós vamos pontuar, ajudar ela a olhar para aquelas dores com amorosidade e não falar, olha, não, realmente, você tem que ficar magoado, você tem que chorar por conta disso. Não. Ela precisa olhar para aquilo e ela precisa aceitar. Porque o ponto-chave é a aceitação. Não adianta você pegar e ficar batendo com a ponta da lança, da faca, e continua sangrando. Agora, se você aceita, você observa para aquilo, aceita, e sai andando. Vai fazer outra coisa. Não precisa ficar lá batendo e se machucando. Esse é o ponto mais importante que eu acredito. Agora, você falou dos florais e eu quero só pontuar uma coisa. As flores, elas são um exemplo do ser humano. Elas têm um corpo e elas atuam. Né? Elas têm, quem faz observação nas plantas vai perceber que elas têm uma atuação. Por isso que cada planta ela vai fazer um tipo de trabalho no ser humano, que é muito semelhante ao modo como o ser se porta, se coloca nas situações. E aí tem muitos estudos a respeito disso. Nós trouxemos até que o Eduardo hoje está lendo um livro, né? E aí nós
falamos a respeito, né, do livro, que é sobre florais de Bach. Toda a linha de florais, ela é pautada em estudos. Não foi criado da cabeça de uma pessoa e falou, agora vocês vão dizer que isso daqui serve para isso. Não, existem estudos. E quando nós começamos a olhar em constelação familiar, é a mesma coisa. Um homem, Bert Hellinger, um alemão, juntou diversos estudos de várias áreas, psicanálise, filosofia, psicoterapia. Ele trabalhou com a área de pedagogia, ele foi professor também. Ele foi buscar na área da biologia, ele foi buscar em vários campos, aonde existiam possibilidades de equilíbrio do ser humano. E aí esse homem vai parar lá na África do Sul, numa tribo chamada Zulu, e aí nessa tribo ele encontra alguns conflitos que estavam acontecendo. E ele participa desses conflitos de como é que eles resolviam. E ele fala, olha que interessante, eu posso juntar tudo aquilo que eu estou vendo aqui, que eles conseguem reorganizar os conflitos deles, junto com tudo aquilo que eu estudei. Olha que interessante, eu vou ficar um pouco mais aqui. E ele foi para lá como padre. E aí ele fica 16 anos na tribo. Ele vai trabalhar lá dentro como professor, ele vai estudar aquele povo que era primitivo. E de onde nós viemos? Somos primitivos. Por que nós agimos como instinto? E aí ele cria esse processo de constelação familiar, junto com tudo aquilo que ele viu, e volta para a Alemanha. Da Alemanha ele começa a andar em vários outros países, aonde ele vai aplicando o processo de constelação familiar e vai descobrindo como que as pessoas reagiam àquilo. E por isso que dentro hoje nós do Brasil nós temos o direito sistêmico, que nós percebemos o quê? Que com esse conhecimento de atuação nas relações e que todas as pessoas vieram de famílias, ou seja, ninguém nasceu de um laboratório. A maioria tem um pai e uma mãe. Quem tem só uma mãe, tem um pai, mas não conhece esse pai. Mas uma mãe vai ter. E se não tem essa mãe, é porque essa mãe abandonou e foi criado por uma outra pessoa, uma outra família. Mas aquela mãe e aquele pai, eles existem dentro daquela pessoa. Eles interagem naquela pessoa. E quando ela tiver 80 anos, ela ainda vai estar trazendo esse pai, essa mãe, interagindo em todos os pensamentos, em todas as sensações, em todos os momentos. E por isso que, quando ela faz a constelação familiar, ela consegue descobrir qual é a essência dela. Quem é ela? Tirando esse pai e essa mãe, que é os que montaram essa criança que cresceu, qual é a essência? Quem é? Quem é o Eduardo? Quem é a Miriam? Quem é a pessoa que existe além daqueles que a construíram? E olha que legal a essência, né, Miriam? Acho que todos nós precisamos ter a essência da gente mesmo. Então, às vezes, a essência está perdida. A pessoa está perdida porque ela não tem um direcionamento, ela não tem um norteamento. E, assim, o que é legal, né? Você falou da história da constelação, do pai da constelação. Bert Hellinger. Isso. E os florais também, né? O Dr. Eduardo Bach, ele era médico, homeopata, né? Então, assim, as flores também contribuíram com esse desenvolvimento pessoal, humano, ao longo dos anos. E, como você falou, já tem estudos clínicos para vários tipos de doenças. E o que é legal é que dentro do floral de Bach tem vários grupos. Tem um grupo do medo, da solidão, né, das incertezas, da preocupação excessiva com os outros. Então, na verdade, é um sistema que interage com todas as terapias ou com todos os seres humanos que estão aqui entre a gente, né? Porque aí, às vezes, uma pessoa tem uma dificuldade, uma solidão, mas de onde veio essa solidão? Foi de um abandono? Foi de uma rejeição?
foi de uma perda de alguém, e aí como ela se coloca diante do mundo, diante da sociedade, para ser vista. Não, eu fui abandonada, mas eu não consigo eu mesmo me acolher. Então, como essa falta de acolhimento traz uma série de incertezas, de dúvidas, de inseguranças. Como eu vou me acolher comigo, como eu vou me acolher dentro do ambiente de trabalho, como eu vou me acolher com a família. E aí acontece, às vezes, muitos conflitos dentro das empresas, porque o líder tem uma dificuldade, né? E ele faz parte daquele, vamos dizer assim, do sistema, no sentido de que as hierarquias dentro da empresa, né? E aí ele não sabe, ele tem essa dificuldade, não sabe como resolver. O outro também vai ter outro tipo de dificuldade e muitas das vezes isso gera vários conflitos, né? Às vezes os conflitos de abusos, autoabusos, relações tóxicas, e as pessoas não conseguem separar essas dificuldades interrelacionais entre elas mesmas, né? E aí, às vezes, a empresa também não consegue lucrar, não consegue desenvolver as ações, os projetos, por conta que somos seres com várias essências individuais que elas precisam estar alinhadas para poder contribuir com o desenvolvimento da empresa. Não só o desenvolvimento da empresa, mas o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do capital e uma série de coisas. Por isso que você vai encontrar dentro das empresas, isso eu já fui procurada muitas vezes por conta disso, pessoas que são excelentes profissionais e aí ele se sente, no final do dia, ele vai procurar, por exemplo, o telefone, o WhatsApp do terapeuta e ele chora, grita e reclama e fala um monte de coisas que você fala assim, mas não é a mesma pessoa que passou durante o dia inteiro fazendo grupos organizacionais e procura os funcionários e vai na diretoria e fala com todo mundo e chega de noite e parece um bebê chorando, reclamando e quem fica fora fala assim, nossa, o que aconteceu com ele? Não aconteceu nada. Ele é isso, né? Ele lá fora, ele mostra uma imagem de extremamente equilibrado, só que ele está em pedaços. Ele está fazendo o quê? Ele está querendo provar que ele é forte, que ele é capaz. E ele está querendo provar para quem? É ele mesmo, né? Às vezes ele está querendo provar para alguém lá de trás, né? A gente percebe muitas vezes histórias que a pessoa quer ser o avô, quer ser o pai, quer ser alguém lá de trás que ela se espelhou e ela quer que aquela pessoa, às vezes a pessoa já faleceu, tá? Mas ela quer, dentro dela, é o inconsciente, ela quer ser reconhecida. Ela quer ser vista. Então, ela vai fazer de tudo para ser perfeita. E nisso, ela às vezes não consegue ter um relacionamento equilibrado, ela não consegue às vezes ter amigos, ela não consegue às vezes ter uma casa em equilíbrio. O trabalho dela está em equilíbrio. Agora, nós vamos ter os casos, que é mais ou menos o que você estava colocando, que uma empresa, e isso já aconteceu muitas vezes comigo, ser chamada ou para uma constelação, ou para também fazer um trabalho de reequilíbrio dos funcionários. Por quê? Os funcionários são excelentes, têm um currículo maravilhoso. Só que aquelas pessoas, elas não estão em equilíbrio. E aquela empresa não está conseguindo andar. Ela não consegue evoluir, não consegue crescer. Por quê? Porque ela tem funcionários que não estão bem com eles mesmos. E outra, nós encontramos conflitos dentro das empresas. Então, é aquela pessoa assim, eu cheguei a fazer uma reunião. Aí eu olho pro Eduardo e falo assim, esse homem aí tá me olhando feio. Por que ele tá me olhando desse jeito? Nossa, eu não falei nada, ele já não gostou de mim.
Por que ele está desse jeito comigo? Ah, não tem jeito. Olha, eu nem vou olhar mais. Não vou mais olhar até o final da reunião, nem vou olhar. Eu vou tentar até sentar em outro lugar. E aí, essa pessoa passa o tempo inteiro rejeitando o outro, sem mesmo conhecer. Ela olhou, já acha que aquela pessoa está olhando feio para ela. E às vezes aquela pessoa tem um cargo importante na empresa, ou às vezes vai ser uma pessoa que teria uma parceria e ela não vai conseguir. Por quê? Porque lá atrás dela, inconscientemente, que ela não se apercebe do movimento. Inconscientemente, ela relacionou aquela pessoa com alguém que ou a rejeitou, ou a machucou, ou maltratou, ou seja lá o que for. Tá? Então, por isso que quando a gente tem esses tipos de sentimentos, a gente tem que parar e perguntar: o que é que está acontecendo dentro de mim? A outra pessoa, tudo bem, tem pessoas que são invejosas, tem pessoas de todos os tipos, a gente sabe, na sociedade nós encontramos todos os tipos de gente. Mas, se acontece uma situação dessa, que eu olho para uma pessoa e já faço na minha mente o que é que ela está pensando, o que ela vai fazer comigo e tudo mais, pode ter certeza que isso é teu. Também, não é da pessoa. Também, né, Mira? A gente conta muita historinha pra gente a partir do que aconteceu lá atrás, como você acabou de dizer. Então, você já fica com a mente ruminante. Não, mas será que ela gosta de mim? Não. Será que ela é assim? Não. Quer dizer, às vezes a pessoa nem é isso dessa forma, mas você já criou uma proteção para que a outra pessoa não se aproxime. E eu tenho atendido, assim, muitos empresários com relação a essas dificuldades, né? Você contrata uma pessoa, ela não tem a motivação, ela não consegue desenvolver um trabalho, ela não cumpre metas, ela não cumpre objetivos, né? Lidar com outras pessoas, de repente, ela tem uma história de vida que ela não consegue chegar até uma pessoa num cargo maior. Então, isso trava o processo da empresa e trava a própria pessoa. Porque ela não consegue fazer nada. Tem pessoa que não consegue fazer uma apresentação de PowerPoint. É isso. Na frente do grupo. Ela vai passar a noite inteira com ansiedade, ela vai comer tudo que tiver na geladeira e ela vai dizer o quê? Eu não vou conseguir. E às vezes ela vai suando, às vezes ela até faz, mas ela faz o mínimo do que ela poderia fazer, porque vai com tanto medo que ela não entrega aquilo que é possível. E esse tipo de pessoa você deve encontrar também, não é? Sim, bastante, muitas. Né? As pessoas, no modo geral, dificuldade, né? No sentido de aceitar ela mesma como ela é, de quanto ela pode ser transformador para ela, no sentido de que eu tenho uma potência, mas eu preciso me ver que eu sou dessa forma. Porque, geralmente, a gente projeta o que o outro quer, o que a mãe e o pai quer, né? Como você falou, de repente eu vou ser advogado porque meu avô vai honrar o nome do meu avô. Mas eu não quero ser advogado, eu quero ser, né? Vamos supor, eu vou ser um terapeuta, né? Como eu falei da minha formação, eu disse, gosto da área de eventos, gosto, mas eu fui descobrir no meu caminhar que as terapias, o processo de transformação, além de ser desafiador, foi muito bom. Então, assim, hoje em dia eu me encontro de uma forma íntegro, eu sendo eu mesmo, que a gente precisa primeiro ser para depois chegar aonde a gente quer chegar. Então, assim, o que é legal desse processo nosso, desse meu movimento, é de poder eu também contribuir com outras pessoas, né? De transformar, de ressignificar traumas e bloqueios e saber que é possível sair de um lado negro, triste, sem cor, só vendo o cinza, o preto, a tristeza e achar que aquilo ali eu sou a pior pessoa do mundo. Não, é possível, mas existe um caminhar, existe várias etapas. E aí você precisa estar disposto a querer transformar e saber que do outro lado da porta, você vai encontrar, vou dizer, um jardim de flores com diversas
botânicas, uma orquídea, um lírio, e se identificar que realmente você é aquela pessoa, que você floresceu. Porque a própria, qualquer, né, a terra, uma árvore, o que você vai? Arenar, limpar todo o terreno, né, sujo, estragado, contaminado. Depois que você tira as emoções, limpa as emoções, ressignifica as emoções, você vai plantar um novo. E o novo ele vai crescer como uma plantinha normal, né? Então esse é o processo do ser humano, o processo da vida. E aceitar esse desafio que é muito, para mim foi muito transformador e significante. Quando você fala isso, me lembra muito, as pessoas falam muito sobre a borboleta, né? A borboleta, ela tem todo aquele processo, né? Tem o casulo, tem a larva, né? Que fica lá se arrastando, tem o puxar dos fios, né? Ficar muito tempo naquilo. Que as pessoas falam, ai, nossa, olha, fica lá no casulo, puxando, e depois volta. Vou fazer o quê com esse tipo de vida, né? E aí, um belo dia, ela começa a fazer uma transformação de dor, né, até. E aí, vai, começa a puxar todo uma asinha, um pedacinho, puxa a perninha, e quando vai ver, bonita, colorida, sai voando por aí. É mais ou menos o que acontece com a nossa vida, né? Quantas vezes nós estamos em fases que é essa tristeza, esse movimento, parece que demorado, que a gente né? vai se arrastando se arrastando, não tem vontade nem de levantar a perna direito. Não tem energia, não consegue fazer nada. Ai, de novo, tem que levantar, né? Levantar de novo, ai, de novo, tem que ir esse outro dia, né? E aí, um belo dia, a pessoa fala assim, nossa, que coisa, tô com vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo. Aí, essa pessoa, se ela está preparada, ou seja, se ela se trabalhou, mesmo naquele processo de cansaço, de movimento mole, né, se arrastando, se ela se trabalhou, naquele momento que ela sente uma vontade, que dê umas ideias, ela fala, é isso. Ela vai. Ela fala assim, eu vou pegar esse pacote que está me aparecendo e vou abrir. É um novo presente, né? Agora, se ela não se trabalhou, ela vai olhar para aquilo e vai falar assim, mas eu não tenho força para olhar para isso. Depois eu vejo. Depois eu vou. E esse é o processo da borboleta. Porque quando ela se trabalhou, se percebeu, aproveitou aquela oportunidade, ela vai voar. Vai ficar bonita. E aí as pessoas vão falar, nossa, o que aconteceu com aquela pessoa? Nossa, até pouco tempo ela estava andando de chinelo. Ela veio para o trabalho outro dia lá com aquele chinelo de pelo, se arrastando, não estava, né, nas reuniões, ela não estava nem se pintando, né? E aí, de repente, a pessoa está marcando viagem, está indo ver um carro novo, está começando a entrar dinheiro na vida dela. Por quê? Porque ela aproveitou e enxergou a oportunidade e abraçou a oportunidade. Mas ela estava o quê? Preparada. Ela estava trabalhada. E é isso que se faz na terapia, né? É trabalhar aquela pessoa com todos os potenciais dela. E ela começar a se enxergar. Porque o grande problema das pessoas é elas não se enxergarem. Elas não se enxergam. Elas querem que os outros as enxerguem. Que os outros digam o que ela tem de bom. O que valide ela, né? Porque ela não consegue se ver. Isso. Ela não se valoriza. Ainda ela fica esperando que alguém a valorize. E é muito raro as pessoas valorizarem. Porque a tendência do ser humano é achar defeito, é os críticos, né? Eu falo, é os críticos de plantão, né? Vamos ver quem é que vai estar sentado e quem é que vai estar apontando os defeitos. Agora, se você começa a se enxergar, você não precisa mais
buscar que alguém diga que você é bom, né? Mas isso faz parte de um processo. Se a gente for contar quantas pessoas existem que conseguem se enxergar, que conseguem se valorizar, são poucas. Mas se vamos contar quantas pessoas vão para um campo de terapia e se mantêm na terapia, também vão ser poucas. Porque as pessoas querem a mágica. Então, elas vão e elas querem... é isso. Eu quero isso, porque isso vai fazer um efeito. Aí a pessoa vai, toma um floral, por exemplo, toma um vidrinho lá de floral e fala assim, vamos ver se isso aqui vai fazer efeito, né? E não dá um feedback para o terapeuta, não liga, não fala, some. Aí passa depois de 6 meses, ela pega e fala assim, aquele vidrinho lá que você me deu não funcionou para nada. Ela deu uma parte dela, ela se expôs, ela contou o que estava acontecendo com ela, ela disse algo, ela se abriu. Se ela não faz isso, ela não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Ela vai jogar o dinheiro fora e vai jogar o vidrinho também. Porque também é aquela questão, né, Miriam? É a entrega, é a confiança, é a permissão, né? A gente, como facilitador, terapeuta, né, a gente está para contribuir com o desenvolvimento da pessoa. Se ela permite que a gente contribua, ela vai numa velocidade maior. Ela vai acelerar, porque se ela passa a primeira, aí o carro morre. Aí ela liga de novo. E ela não consegue fazer esse movimento, ela vai continuar num círculo vicioso o tempo todo. E aí reclama da vida, culpa os outros, se vitimiza. E porque isso não tá legal, porque o fulano de tal isso. Então, não vai andar. Então, assim, se ela se permitir entregar e confiar no processo dela, ela vai avançar. E quando vê, ela tá numa velocidade que ela vai escolher. Se é 60 km, se é 100, se é 200. Aonde ela quer chegar? Qual o objetivo dela? Né? Qual a trajetória ela quer fazer diferente do que ela fez 30 anos atrás? Porque não é um vidrinho do floral, não vai ser uma constelação que ela vai destrinchar os nós. Primeiro, os nós que estão dentro dela. Os nós que estão agarrados no nosso corpo. Né? E aí você vai... É como se pegar uma bala e você for desembrulhando um presente. Eu vou desembrulhar, tirar um laço, tirar a fita durex, desfez todo o papel. Agora, como é que eu posso fazer um novo embrulho de uma forma diferente? Né? Então, é importante que as pessoas, seja ou na vida pessoal ou nas organizações, ela tenha consciência. Porque quando ela tem consciência, ela consegue se desenvolver. Ela consegue abraçar o novo e fazer um novo olhar diferente. Né? Então, acho que é isso que está faltando muito para as pessoas. Elas se olharem de uma forma diferente e que é possível de olhar com a ajuda do facilitador. Né? Da ajuda do quê? De você dominar suas emoções. Com você, com os outros, nas relações e na vida. Quando nós falamos em organização, né, com empresas, nós vamos pensar... enquanto ele estava falando, o Eduardo, eu lembrei, falando de empresas, e eu comecei a olhar a foto que tem atrás do Eduardo e a foto que tem, acho que atrás de mim, né? Tem os prédios, né? Então, tem aquelas janelas, né? Mostrando prédios. Cada prédio desse é como se representasse um sistema de um funcionário dentro de uma empresa. Imagina que cada prédio ele tem diversos moradores, diversas histórias acontecendo nesse prédio. Então, lá dentro desse prédio não tem um condomínio, tem uma história que é regida por dentro de um condomínio e que tem um monte de discussões. Nesse condomínio, normalmente tem discussões. Discussão por causa do preço, discussão por causa que a criança quebrou a vidraça, seja lá o que for. Aquele prédio, ele se movimenta conforme uma história. Então, aquele prédio, ele tem uma história, ele é um sistema.
Aí eu passo para um outro prédio, a mesma coisa. Vai ter uma outra história, um outro sistema. E cada um vai me contar de uma forma. Dentro de uma empresa vai ser a mesma coisa. Imagina que uma empresa pequenininha, tenha 10 funcionários, certo? O que vai acontecer? Dentro dessa empresa com 10 funcionários, cada funcionário vai ser esse prédio, que vai estar constituído com várias outras pessoas que ele está trazendo lá da história dele. Então, se ele tiver algum problema, aquele funcionário tiver com algum problema com o companheiro, com o filho, com a mãe, com o vizinho, com uma amiga, com uma doença, seja lá qual for o problema que ele tenha, ele vai estar trazendo para dentro da empresa. Não dá para separar isso. Ele é aquele prédio. Então, como é que dá para aquele funcionário estar em equilíbrio dentro da empresa? Ele se trabalhando. Então, ele vai olhar, seja por meio de uma constelação, e ele vai olhar qual é as dificuldades que ele tem com aquele sistema dele, né, com aquele prédio. Ou qual é a dificuldade que ele tem dentro da empresa. E isso é muito importante, porque muitas vezes aquele funcionário ele tem tantas identificações e tantos padrões que ele repete já há muito tempo, que quando ele chega dentro de uma empresa, ele entra todo ativo, todo alegre, todo feliz, e de repente caiu a força. E aí ele fala assim, essa empresa não está me dando atenção, essa empresa não está me dando valor, os funcionários me olham meio estranho, e assim vai. E quando vai ver, ele não progride. Não produz. Não produz. Aí, o pessoal da empresa acha ele meio estranho, né? Ele ou ela. E quando vai ver, um belo tempo, ou ele é mandado embora, ou ele é transferido para um outro setor, e ele fala assim, tá vendo? Olha lá como é que as pessoas fazem comigo. E, na realidade, é ele que não está se reorganizando. Então, quando a gente faz um trabalho na empresa, muitas vezes pode ser feito um trabalho individual com cada funcionário, e aí é terapêutico mesmo, né? E pode ser feito um trabalho com a empresa em equipe. Porque a equipe, às vezes, está olhando para aquela pessoa como o estranho. Mas se a equipe olhar para aquela pessoa como um acolhimento, com um entendimento, de entender que por que ela está olhando como um estranho? Por que ela está criticando? Por que a equipe não olha que eles também pode ser que tenham esse prédio com tantas pessoas que estão atrás deles e que eles também devem fazer alguma coisa que não está em equilíbrio. E aí, quando você vai ver, aquele grupo começa a se harmonizar e aquela pessoa começa a se sentir mais interna dentro daquele grupo. E aí, quando você vai ver, aquela empresa, ela se organiza. Isso é o mais interessante, né? Por isso que falamos em organizacional. Cada um tem uma função, cada um tem uma posição. E em constelação familiar, nós falamos em 3 leis. As 3 leis são mais importantes de tudo. Constelação familiar, a gente fala em hierarquia, que nós dizemos que todos nós temos alguém que veio primeiro, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. E dentro de uma empresa, quais são as funções que chegaram primeiro? Quem é que faz o trabalho de tomar algumas decisões? Quem criou aquela empresa? Aonde aquela empresa se encontra? Aquela empresa se encontra num terreno alugado? Às vezes aquele locador precisa ser visto, né? Ou aquela empresa foi comprada por uma pessoa que tinha um terreno... já aconteceu, tá, pessoal? Tudo isso que eu estou contando é muito interessante, tá, Eduardo? Tem pessoa que às vezes comprou, põe uma empresa, coloca uma empresa em cima de um terreno que, por exemplo, não foi pago. O proprietário que tinha aquele terreno perdeu aquela propriedade e chora
e chorou, ou às vezes já morreu, e chorou a perda daquele imóvel, daquele terreno. Vai prosperar aquela empresa que foi colocada em cima de um terreno onde a pessoa não recebeu pelo dinheiro, o dinheiro que era devido? Não vai. Por isso que a gente vai trabalhar na constelação não só as pessoas, não só o dinheiro, não só os bens, como vai trabalhar também a parte estrutural. E no campo, por exemplo, que você traz, né, que como terapeuta de empresas, o movimento de olhar como que os funcionários se organizam, como eles tomam decisões, isso é muito importante. Porque no campo, por exemplo, da constelação, nós vamos mostrar o que é que está acontecendo. Mas alguém vai ter que dar esse movimento. E aí, nada melhor do que alguém que tem um conhecimento como o que você tem trazido, né? Que é mostrar para as pessoas como que você se reorganiza, como que você coloca a casa em ordem, né? E como você coloca as emoções dos funcionários e as suas emoções perante a empresa, né? Para não ficar aquele coisa assim muito pessoal e achar que, como você falou anteriormente, o problema é comigo, eles têm um problema comigo. E às vezes nem tem um problema com ele. Ele tem um problema com ele mesmo e que ele não consegue identificar, né? Então, assim, lidar com as emoções, ter o controle dela, ter o domínio, isso é muito importante, né? Para as empresas poderem se desenvolver e as relações humanas também se desenvolverem. Porque nós somos seres individuais que vivem em uma sociedade. Desde o momento que nós nascemos, nós vamos parar no meio de pessoas, né? Nasceu o bebê numa maternidade e vai ser colocado no meio de um monte de criança já. Vai ter um monte de enfermeiras já tomando conta. Então, nós nascemos e somos já colocados no meio de pessoas, né? Essa história de falar assim, não, eu quero viver sozinho. Por mais que você queira, vai ser muito difícil, a menos que você vá para uma ilha. E mesmo numa ilha, hoje em dia está difícil encontrar uma ilha sozinha, né? Mas, Eduardo, uma coisa que eu queria te perguntar e que eu acho que é interessante para que você possa me contar e contar até para as pessoas, né? Tem algum caso que você lembra de uma pessoa que te chamou a atenção com relação a uma empresa, assim, de você olhar como é que ela pode se colocar dentro de uma empresa, mas ao mesmo tempo se reorganizando emocionalmente? Sim, eu atendi uma empresa familiar, né? E que a mãe era controladora, a mãe que na verdade era responsável por toda a empresa e ela não conseguia olhar os outros integrantes, né? Então, vou dizer, os filhos, o próprio esposo, né? E como é interessante observar que a partir do momento que ela não conseguia olhar, que ela não conseguia ver o posicionamento de cada membro da família dentro da empresa, a empresa como um todo estava desestruturada. Por quê? Porque não conseguia delegar tarefas, não conseguia que aquelas pessoas que tinham determinados cargos poderiam exercer plenamente, com confiança. Então ela ficava meio que desconfiada das pessoas, dela mesma, desconfiada dos membros familiares e desconfiada dos funcionários. Então não tinha como uma empresa estar no rumo certo, prosperar, ganhar dinheiro, aumentar em número de lojas, de produtos, com uma desarmonia que era perante ela mesma, internamente, e com os demais. Então, aí você já vê a bagunça, né? É que nem, de repente, você entrar... Você tem um guarda-roupa, e aí você abre e você vê. Encontra de um lado roupa íntima, masculina, uma feminina, uma meia, e aí você diz, gente, eu não estou encontrando o meu relógio, onde está? Então, é mais ou menos esse exemplo, assim, né? Então, o quão é importante e eu mostrar, no caso da empresa familiar, qual é o lugar de cada um, como é que as relações se desenvolvem,
como as pessoas se tratam, se respeitam, né? E como isso daí vai refletir com relação aos próprios funcionários. Como que vai contribuir para o desenvolvimento dos funcionários. Qual é a forma que eu vou me posicionar perante a minha vida, perante a vida familiar, que aqui é a família, a empresa e na minha casa, e como eu vou tratar os funcionários com um novo olhar. Você estudou relações públicas. Isso, relações públicas. Então, dentro de relações públicas, você consegue fazer essas observações, além da parte emocional, e consegue também trazer os posicionamentos que as pessoas podem fazer nessa reorganização. Sim. É como se você estivesse traçando um novo Um modo. cronograma, né? Um cronograma, para que elas possam seguir, né? Porque, veja que interessante, né? A pessoa... Vou dar um exemplo da constelação familiar. Na constelação familiar, quando você colocou essa história, eu vou colocar aqui para que a gente possa olhar. Eu vou trazer mais para frente para você ver. Vou colocar aqui. Uhum. Imagina que nesse caso que você falou, nós temos essa mãe. E olha que interessante, né? Nós temos aqui uma pessoa aqui, né, que trouxe do local, trouxe esse boneco, né? Que é um homem com uma criancinha, com um bebê aqui no colo. Imagina que dentro da constelação familiar, alguém escolhesse esse boneco aqui para simbolizar a mãe, essa mulher forte, poderosa, né, que toma conta de tudo. Ela toma o quê? O lugar de um homem. Ela toma o lugar do comando. Não é que só o homem pode comandar, mas é que o homem tem esse símbolo, o símbolo do comando, né, de estrutura, de determinação. E aí, quem assume isso é ela. Aí, o que ela faz? Ela toma conta da criança, que pode ser, a informação pode ser uma criança mesmo, que a mulher às vezes tem a empresa e tem também filhos, né? Aí ela toma conta da criança, ou toma conta de uma pequena empresa, e ela toma conta também do resto da família. Toma conta dos filhos, toma conta dos sobrinhos, toma conta do marido. Imagina que esse aqui é o marido. Olha lá, pequenininho, né? O que vai acontecer? Uma hora, essa pessoa, por mais que ela é grande, por mais que ela está tomando conta de tudo, uma hora ela cai. Uma hora ela cai. Ela vai cair ou com dor, ou com uma doença, ou com alguma dificuldade que ela tenha. E aí ela vai começar a sentir o quê? Olha lá como eu tô cansada. Essa empresa tá me matando. Ninguém me ajuda. Meus filhos, ninguém faz nada do que eu mando, né? E o marido, normalmente, que é esse daqui pequenininho, ele morre. Ele cai. E aí, o que acontece? A pessoa fala assim, fiquei sozinha. Olha lá, agora fiquei sozinha. E às vezes ela nem ficou sozinha, né? Aquela pessoa já não estava mais lá há muito tempo. Ela não via mais aquela pessoa. Então, quando a gente faz uma constelação mostrando isso, né, dentro do grupo familiar, o que vai acontecer? O Eduardo, por exemplo, no caso aqui, ele chega e ele vai mostrar para as pessoas, olha lá, vocês viram na constelação familiar o que mostrou? Que essa pessoa está se sentindo pesada, está tudo muito difícil para ela e tudo mais. Então, agora, nós vamos aplicar aqui um planejamento, uma reorganização de todo o processo. E nós vamos fazer com que isso dê certo. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Seria isso, mais ou menos? Sim, seria isso.
Porque e o que, na verdade, eu faço? A empresa traz o problema, né? E aí eu vou sentar individualmente com cada um. Para entender o processo, entender a dinâmica da empresa. Tá, quais elementos eu vou ter diante daquela empresa? Depois, eu vou fazer uma reunião, no caso no que eu dei o exemplo, com os dirigentes familiares, né? Escutar a opinião de cada um, ver o que cada um vai falar. E a partir daí, traçar estratégias, né? Trabalhar as emoções através de técnicas, como ressignificar o trauma e tudo, e como que isso pode ser menos pesado para o desenvolvimento da empresa. E se a empresa permitir, a gente trabalha também como um todo, com os funcionários. E aí você sente depois a leveza. Sim. Você sente as pessoas participando, chegando no horário, contribuindo, sendo mais produtivas, né? Não tão reclamonas da vida, ou de achar que o outro é o culpado e eu não fiz nada, não sei, né? Então, a gente vê o resultado, né? Do processo, e é fantástico. E depois eu ouvir o feedback das pessoas e dizer, poxa, eu não estava vendo desta maneira, não estava tendo a consciência e consegui resolver essa situação com a minha família, com os empregados, e hoje em dia a gente está faturando aí milhares de reais, alguns, né? Então, é muito bom isso. É muito bom. E isso me lembrou quando eu faço mediação e que eu trago as constelações familiares e nós mostramos para as pessoas aonde elas estão. Porque muitas vezes as pessoas estão no conflito. Vou dar um exemplo de um casal. Estão lá brigando por conta da guarda de uma criança. E brigando. O que acontece? Eles não percebem que eles colocaram, às vezes, a criança no meio e no lugar de grande. Então, muitas vezes, a mãe ou o pai pergunta para a criança, o que você acha sobre isso? O que você acha do que a mamãe falou? O que você acha do que o papai falou? E a criança não tem condição de resolver aquilo. E ela é colocada como grande, ela toma o lugar de uma das partes. Ela vira ou o pai ou a mãe. E, na verdade, né, Miriam, o pai e a mãe estão tirando o poder que deveria ser a função ou do pai ou da mãe. E aquilo enfraquece. E ela, ao mesmo tempo, perde o poder de ser criança, né? Ela perde a infância. E aí, quando a gente encontra esses profissionais que você acabou de falar, quantos profissionais são colocados numa história dessa que eu coloquei agora, lá atrás, e que eles tiveram que crescer rápido demais, não tiveram infância, e eles se tornam amargos, se tornam invejosos, perseguidos, eles se sentem perseguidos. Então, tem todo um processo que vem lá de trás, da onde eles foram colocados e quais foram quais as responsabilidades que eles receberam que não eram deles. E se tornaram o quê? Adultos que têm suas crianças, né? Sua criança interior machucada, traumatizada. E é ela que precisa ser vista. Para quê? Para esse adulto se tornar um adulto realmente, né? E tomar atitudes de adultos. E vai crescer. Né? Olha, Miriam, gostaria de te agradecer. Foi muito bom esse nosso bate-papo aqui no podcast C. Espero te encontrar novamente. Adorei estar aqui. E muito bom ter te conhecido, né? 2023 foi muito importante para nós. Sim. E que a gente possa só crescer. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite.